Olá, eu sou o Márcio Calai e você está no Leque Responde especial sobre investigações internas corporativas comigo, como sempre, professor Matheus Cunha. Bem-vindo, Matheus. Calai, eu não sou Sherlock Holmes, mas vamos investigar hoje. Vamos investigar, desde que você, é claro, deixe seu like neste vídeo e o mais importante, deixe a sua pergunta sobre ética, integridade, compliance, proteção de dados, enfim, sobre aquilo que você quer saber mais sobre os temas que a LEC trata nos seus cursos e a gente vai ter o prazer de responder nos próximos episódios. Lembre-se também que você pode compartilhar este vídeo com alguém que tem investigações internas entre as suas funções e tem alguma dificuldade e quer aprender mais sobre este assunto tão importante. Bom, vamos lá, Matheus. A pergunta número 1 diz assim: como a investigação desencadeada por supostos fatos que já ocorreram pode prevenir más condutas? Calai, quando a gente analisa, né, a investigação como um pilar ou um requisito do programa de compliance, do programa de integridade, a gente não pode esquecer de 3 verbos fundamentais ali que norteiam o programa em seu funcionamento: prevenir, detectar e responder. Usualmente, as pessoas tratam o canal de denúncias, a investigação interna, como requisitos relacionados à detecção e resposta. E não é que isso esteja errado. No entanto, existe um fator aqui fundamental da gente também trazer as investigações internas como um mecanismo de prevenção, como bem exposto aqui na nossa primeira pergunta. Como eu faço isso? Ao conduzir uma investigação, eu olho um fato que ele já aconteceu. Então, se a gente fala de risco, eu não vou avaliar risco, né, porque ele já é um fato. Então, eu vou investigar aquela conduta, trazer aqui um 5W2H, né, o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, quem está envolvido, quais foram os meios utilizados, o quanto isso eventualmente trouxe de prejuízo para a minha organização. Concluo a minha investigação e eu venho para a tomada de decisão. Aplicar, né, se de fato aconteceu um desvio de conduta e você sabe quem está envolvido, aplicar medida disciplinar, né, punir ali por uma eventual violação, aplicar medidas de eventuais reparações de danos, ou a empresa reparar danos que foram gerados pelos seus prepostos, né, pelos seus representantes, ou a empresa buscar a reparação dos danos que foram gerados por terceiros. Medidas de pronta interrupção daquela irregularidade, para que eventualmente, né, não continue ali a ocorrer e gere ainda mais danos para a organização, e medidas de melhoria. E aí, ao final da investigação, eu preciso ter uma análise de causa raiz, entender o porquê aquilo aconteceu, e não é um porquê superficial, é descobrir na sua essência. Foi uma falha no processo, uma falha ou uma inexistência de processo, de controle, de sistema, de cultura na organização, de comunicação entre as pessoas, e em cima daquela causa raiz, implementar um plano de ação para aquelas medidas que vão ali suplantar aquele gap identificado. Com isso, você usa a investigação de uma forma racional, para detectar o fato ocorrido e aplicar as medidas de reparação, de pronta interrupção e as medidas disciplinares necessárias, olhando daquele fato de forma específica, mas que aquela situação ela é um fator indicativo de condutas similares que podem acontecer para o futuro. E aí eu trato ela como risco, porque aquilo pode ocorrer novamente, e em cima desse risco, as medidas mitigadoras que vão vir dentro daquele plano de ação de causa raiz. Então, tentar resumir aqui algo que a gente fala em uma aula, né, no nosso curso de investigações internas corporativas. No fundo, é aprender com aquele problema e ver como que você pode fazer para evitar que casos semelhantes aconteçam novamente, né? Eu acho que é um gelos, né? E não você ficar tratando o caso pontual. E sabe outra coisa que me ocorre? Eu acredito que não tenha realmente essa finalidade, mas lembrando um pouco do processo penal e direito penal, aquela coisa do caráter punitivo e o caráter preventivo da pena. O caráter punitivo, evidentemente, você quer punir quem tenha causado um mal, ou tenha, no caso do direito penal, infringido aí a lei penal. O famoso efeito pedagógico, né? Agora, o preventivo, o caráter preventivo seria isso, né? Evitar que outras pessoas também cometam o mesmo delito, ou nesse caso, pode ser uma conduta
antiética, enfim, pode ser algum problema contra o seu programa de compliance, mas tem um caráter de mostrar que realmente as condutas elas podem ser punidas, elas de fato são punidas e isso evita que outros casos também venham a acontecer. Então você usa o passado para prevenir problemas semelhantes no futuro. Pergunta número 2 diz assim: como garantir que o time de investigação interna tenha a autonomia necessária para realizar as análises que forem necessárias? Quando a gente voltar aqui na correlação, né, embora a investigação não necessariamente ela tenha que ser conduzida de forma estrita pelo time de compliance ou diretamente relacionada ao programa de compliance, até eu conheço muitas organizações que segmentam por assuntos. Então, já trabalhei, por exemplo, com algumas organizações de varejo que a auditoria interna é responsável pelas investigações, por exemplo, de perdas, né? Apropriação indébita de ativos, por exemplo, a área de gestão de pessoas, né? Dentro do RH, você tem uma célula de investigação que investiga questões comportamentais, então assédio, né? Violência no ambiente de trabalho, e a área de compliance trabalharia, por exemplo, com questões relacionadas a desvios do código, políticas de compliance, como brindes, presentes, hospitalidades, enfim. Então, não necessariamente a área de compliance ela precisa conduzir a investigação em todos os casos. Mas existem 3 características que são fundamentais para a área de compliance, para que o programa de compliance possa funcionar, e isso está no decreto regulamentador da lei anticorrupção, decreto 11.129 de 2022, que a gente pode trazer também como requisitos fundamentais para que a investigação possa funcionar dentro da empresa. O decreto lá no seu artigo 57, os requisitos do programa de integridade, no inciso, se não me engano, inciso 7, estou chutando o número aqui, depois a gente tem que olhar lá no inciso, fala da importância da área responsável pela gestão do programa de integridade ter autoridade, independência e recursos. E são 3 requisitos fundamentais também para quem vai conduzir a investigação. Autoridade, para que você tenha de fácil acesso a informações, dados e pessoas que são cruciais para as diligências na investigação. Então, por exemplo, eu vou investigar uma suposta prática de uma fraude por um diretor estatutário da empresa, pensar alguém da alta administração, que são sempre casos sensíveis, que, por exemplo, utiliza o cartão corporativo de forma indevida. Até saiu um caso aí algumas semanas atrás de uma grande instituição financeira, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. O que eu preciso ter acesso? Eu preciso, por exemplo, avaliar a ficha funcional dessa pessoa para ver se em 20 anos de empresa ela não praticou deslizes semelhantes. Essa é uma informação confidencial na gestão de pessoas. Então, qual é a autoridade que você tem para bater a porta de gestão de pessoas e pedir uma informação que é confidencial? Eu preciso avaliar as transações do cartão corporativo. A gente às vezes fala até de auditoria de transação mesmo, teste de transação. Essa é uma informação que não está no mural da empresa, né? Está aqui o cartão corporativo do diretor XPTO, tudo que ele gastou. Fique à vontade. Provavelmente está lá no financeiro, informação, né, guardada a 7 chaves. Então, quais são os mecanismos que você vai ter à sua disposição enquanto investigação para que você possa bater a porta do RH e obter uma informação confidencial, bater a porta do financeiro, obter uma informação confidencial, conseguir marcar uma entrevista, entrevistar esse diretor, por exemplo, sem perder o sigilo de toda a investigação. Então, geralmente empresas menores, né, elas dão à área responsável o acesso, franco acesso, um cheque em branco, está aqui pela sua função, você tem essa prerrogativa de pedir determinadas informações, e empresas maiores geralmente se estabelecem ali, já além do processo, né, desse acesso, pontos focais dentro das áreas. Então, qualquer coisa que você precisar, time de investigação, qualquer coisa que você precisar dentro do RH, fala com essa pessoa aqui, ela tem acesso, ela vai te compartilhar o acesso à informação rapidamente, e aí você evita, né, de pedir, ter que criar ali uma história para tentar maquiar, para a pessoa não descobrir. Chega a ser até meio óbvio, né? Matheus só trabalha com investigação. Vai lá no RH e pede a ficha do Calai. Se tiver 2 neurônios, um conectados no outro, vai suspeitar que o Calai está sendo investigado pelo Matheus. Então, se evita, né, todos esses subterfúgios ali para obter diretamente a informação e proteger também o caráter de confidencialidade. Outras 2 características: independência, para você conduzir a investigação sem sofrer ingerências. Esse diretor, ele não pode ter acesso à informação. A investigação é confidencial. Claro. Se ele tiver acesso a conhecimento de que ele é objeto de uma investigação, existe uma probabilidade muito alta dele
a tentar atrapalhar a investigação, ameaçar pessoas que possam contribuir com a investigação, te ameaçar, né, tentar te desligar. Imagina, eu sou um gerente de compliance fazendo uma investigação de um grande diretor da companhia. Então, quais são os mecanismos ali predispostos para que você, né, não sofra ameaças ou ingerências durante toda a apuração? E recursos, né? Geralmente a gente utiliza investigações de alta complexidade, principalmente, recursos humanos, financeiros e tecnológicos. Pessoas. Você tem time suficiente para conduzir uma investigação de alta complexidade? Não tenho time suficiente. Consigo contratar terceiros que possam me ajudar na condução dessa investigação, um escritório de advocacia, uma consultoria, uma auditoria externa. E tecnologia. É impressionante como a tecnologia agrega dentro desses processos. Há 10 anos atrás, a gente tinha uma base de dados de 150 mil e-mails, por exemplo, que se você quer investigar esse diretor, você vai lá, faz o recorte temporal, pega a caixa de e-mail, vem lá, 150, 300, 500, não me assusta uma pessoa ter 1 milhão de e-mails, né? Ainda mais nesse nível. A revisão era no dedo. Era passar um por um, no máximo um filtro que a gente está acostumado a fazer ali, né, com palavras-chave, mas era uma metodologia muito artesanal. Esse trabalho repetitivo, hoje ele foi engolido pela inteligência artificial, porque você consegue munir as ferramentas, você consegue fazer essa coleta da base, a preservação da base, inclusive com credibilidade que possa ser utilizada no judiciário futuramente, né, garantindo que aquela informação ela é íntegra, que ela não foi adulterada, né, que ela é original, enfim, e ela é verdadeira, e você consegue ensinar a máquina todo o viés da investigação para que ela te traga, não só por meio de palavras-chave, mas por meio de condutas fora de um desvio padrão, que são indicadores de que aquela conduta não deveria ter acontecido. Então, você joga lá 1 milhão de e-mails, a ferramenta ela vai te voltar, sei lá, chutar 1.000 e-mails. É muito mais fácil revisar 1.000 e-mails do que 1 milhão de e-mails. E com uma assertividade muito maior do que o próprio olho humano, porque, né, não dá para fazer por amostragem, mas também analisar 1 milhão de e-mails, uma hora a cabeça trava, tem que resetar, né, enfim. Então, vejo com muito bons olhos essas 3 características aqui exemplificadas. E no fundo, a gente sabe que nem sempre essas características vão estar presentes, é muito difícil mesmo, na vida real existe pressão, tem gente que vai ameaçar o investigador, vai ter, essas coisas vão acontecer, mas é isso que se deve buscar, né? Quer dizer, não é porque de fato as coisas são difíceis que você vai se render ali a uma investigação precária, ou a falta de recursos, ou a pressões que são feitas por terceiros interessados num resultado X ou Y para aquela investigação. Você tem realmente que seguir adiante e buscar o que for preciso para preservar a sua autonomia. Pergunta número 3. Na hora de entrevistar, devemos ser diretos ao ponto ou qual é a estratégia correta? Vou começar pelo final da pergunta, né? Não existe estratégia correta, não existe. Seria lindo, né? Se fosse exato, né? Você bota lá, a calculadora já traz o resultado. Isso primeiro. É isso, seria maravilhoso. A inteligência artificial ajuda, com uma dica, né? Não vai usar o chat GPT para fazer pergunta de investigação, não vai usar o chat GPT para fazer o relatório. A gente até falou, né, sobre isso num próximo episódio que vai, né, no ar aí no futuro, sobre o uso da inteligência artificial e os seus riscos, tá? Mas as ferramentas, geralmente, que a gente trabalha, né, que são ferramentas com licenças pagas, que usam bases restritas de informação, elas nos ajudam a criar os cases, né, os desenhos de cenário, e nos trazem mais assertividade ali, né, nessa construção. Mas até quem, né, faz a investigação old school ali na unha, na mão, é muito, né, baseado em alguns fatores. Primeiro, quem é a pessoa a ser entrevistada? Você vai entrevistar, é uma entrevista de entendimento, para você entender o contexto dos fatos ainda, né, muito superficial, ou você quer entender um processo para iniciar a investigação, que a gente chama de entrevista de exploração. É uma entrevista confirmatória, ou seja, você já tem um conjunto de indícios e evidências que já te criaram um contexto para a resolução do caso, e você precisa de alguém confirmar aquelas informações, que a gente chama geralmente de testemunha, né, o que no processo a gente usa como testemunha. E as entrevistas de confronto, que aí são com as pessoas investigadas, né, onde você quer confrontá-las, na verdade, dar a essas pessoas a oportunidade de dar a sua resposta sobre os fatos e, eventualmente, até trazer uma confissão ou até
informações adicionais que possam expandir ainda mais o seu cenário. Além, né, da definição de quem será entrevistado e qual a entrevista, né, modelo de entrevista, o tipo de entrevista você vai utilizar, é o quão aquela pessoa pode de fato contribuir para a investigação. Se eu vou entrevistar uma testemunha, por exemplo, e eu quero que ela confirme uma evidência em específico dentro de um cenário de várias condutas investigadas, de vários indícios encontrados, talvez eu não precise chegar para ela e abrir todo o caso. Eu vou abrir uma parte do caso, aquela que é, né, estritamente necessária para ela me auxiliar ali na resolução. Já com uma pessoa investigada, se são várias as condutas investigadas, talvez você tenha que abrir o caso para ela poder te trazer, né, uma visão, ou por dar a oportunidade da pessoa dar a sua versão sobre todos os fatos que estão ali, né, sobre a investigação contra aquela pessoa. E eu, particularmente, entendo que não é uma posição confortável você estar ali numa cadeira, seja como, né, testemunha, seja tampouco como investigado, né? As pessoas não fazem isso no dia a dia, não é algo que é natural. A gente já senta aqui, grava um leque e responde, porque a gente já está aqui no nosso episódio, né, 17, 18, eu até perdi as contas, para nós já se tornou alguma coisa espontânea. Sim. Numa entrevista dessa, a pessoa não faz isso todo dia, ela está numa posição desconfortável, geralmente tem o risco, né, de um colega que a pessoa convive no dia a dia ser punido por aquilo, né? Tem sempre o medo de retaliação, né, se eu contribuir aqui com a investigação e isso chegar ao conhecimento das pessoas, eu posso ser eventualmente retaliado. Então, eu particularmente gosto de começar a entrevista para tranquilizar, com muito respeito. Eu gosto de construir um rapport, que é um vínculo de confiança ali com a pessoa. Eu preciso mais daquela pessoa do que ela eventualmente de mim, tentar tranquilizar, ler um pouco de comportamentos também, contextualizar a investigação, fazer um balizamento, às vezes, né, perguntar perguntas que eu já sei a resposta. Quem é você? Quanto tempo de casa? Por onde você já passou? São perguntas que facilmente você tem resposta, mas só para esquentar os motores. E ali, quando você sentir, né, que já tem um pouco mais de entrosamento, de confiança, você já ir mais, né, direto ao ponto. Eu gosto de ir mais distante do fato, do objeto investigado, fazer perguntas mais abrangentes, caminhar para um afunilamento, né, já mais próximo daquilo que eu quero saber. O que é relevante, eu gosto de perguntar mais de uma vez de forma diferente, até para, né, se eventualmente a pessoa criou um cenário, se ela está mentindo, né, dá a oportunidade dela cair em contradição e eu conseguir relativizar ali aquela contribuição e finalizar não com uma amarração, né? Então, assim, tem mais alguma coisa que você gostaria de contribuir? E às vezes vem coisas que não tem nada a ver com a investigação. Então, no verão passar, aí começa. Às vezes é até caso de abrir uma outra investigação. Então, assim, não existe regra nem receita, mas só para poder contextualizar um pouquinho de metodologia, como a gente tem feito. O que eu gosto de dizer, só para contribuir aqui, se é que me cabe falar alguma coisa depois disso tudo, Matheus, mas preste atenção nas respostas, porque por mais óbvio que possa parecer isso, muitas vezes, como o Matheus colocou, você quer confirmar alguns fatos, você meio que quer que a pessoa responda aquilo que você quer ouvir, mas não é necessariamente isso que você vai receber em resposta. Então, de fato, faça perguntas e preste muita atenção nas respostas com a intenção de aprender, de entender mais sobre o que está sendo contado, porque senão você pode deixar passar alguma sutileza que seja extremamente relevante no final da sua apuração. A pergunta final diz assim, Matheus: algum sistema indicado para a proteção dessas denúncias, para o colaborador se sentir seguro? Eu acredito que ele se refere aqui à confidencialidade, à segurança de uma denúncia. O que você pode contar? Calma aí, quando eu comecei a trabalhar com compliance, que eu fui aluno da LEC, nós fomos alunos da LEC já tem algum tempo, infelizmente, era um mundo completamente diferente do que a gente vive hoje. Eram poucas empresas que tinham em sua realidade um programa de compliance. E aí, por consequência, em termos de prestação de serviço, também eram poucos no mercado, né? Era um mercado ainda bastante restrito. Para você ter uma ideia, eu fiz uma cotação, acho que 2015, de um canal de denúncias, e disseram canais, ferramentas globais. Então você imagina, numa empresa multinacional, pegar lá o outro na BRF, né, enfim, você imagina, tem operação em 40 países, né? Ele tem que ter um canal de denúncias que permita com que pessoas em qualquer desses 40 países façam uma ligação, seja atendido na outra ponta por alguém que tenha a capacidade técnica para isso, e que atenda no seu idioma, né, que seja numa ligação local, que o cara não tem que fazer um DDI do Brasil para o Emirados Árabes. Então, assim,
é uma ferramenta um tanto quanto robusta e que tem o seu valor agregado para isso, e que tem, né, não é uma operação barata, né? E aí era algo em torno assim, tipo, $10.000 por mês, sabe? Muito distante da realidade das empresas brasileiras, e olha que o câmbio não era nem 6-1 como está hoje, né? Talvez a gente dê risada 6-1 em algum dia. Ô, que saudade! Alguém vai assistir isso aqui alguns anos e falar: Ei, Matheus, otimista, hein? Devia ter comprado dólar naquela época. Esse estava barato. Mas, enfim, hoje, né, graças à disseminação, né, de compliance no Brasil, ao empreendedorismo de muitas empresas, ter um canal externo terceirizado se reduziu o ticket consideravelmente, né? Se você for ao Google, não vou fazer propaganda de ninguém, até porque eu não quero recomendar ninguém, né? Mas se você for ao Google hoje digitar canal de denúncia, com certeza vão aparecer ali no Google, em patrocinados e orgânicos, dezenas de fornecedores que têm desde essa solução mais robusta que eu mencionei, até alguma coisa que seja mais simples, né? Que talvez não tenha um 0800, tenha lá só um formulário na web, mas que é um prestador de serviço, né? E que, né, tem ali uma base de dados segura, né? Tem um sistema que te permite um gerenciamento, você consegue criar protocolos dentro do processo. Então, o Matheus, ele é o cara que atende, né, a ligação de compliance. E se vier uma ligação para denunciar o Matheus, então não pode ser o Matheus que atende dentro da empresa. Como é que você faz esse filtro? Quando você tem um prestador de serviço intermediário, não é alguém da empresa que atende, a pessoa que atendeu não trabalha na empresa, não conhece o Matheus, mas ela sabe que ao transcrever aquela denúncia no sistema, ela dentro do fluxo, do protocolo que foi criado, ela não pode mandar aquela denúncia para o Matheus, tem que mandar para o Calai, que é o diretor da área que o Matheus trabalha, por exemplo, se foi esse o fluxo criado. Então, é algo que traz mais segurança, né, de que a informação ela está ali, né, guardada, não é alguém, não é o canal do Matheus, é um canal de um prestador de serviço. Gera mais confiança quando a gente fala de anonimato, né, é menos provável que alguém vá atrás de uma informação que ela não tem acesso. Qual é o IP da máquina que fez a denúncia? Não sou eu que controlo esse IP. Eu tenho um prestador de serviço que não me fornece essa informação, a não ser que seja por uma decisão judicial. O que ajuda também bastante, parece que não, é essa despersonificação. Quando eu tenho um canal lá, compliance@lec, quem gere o canal, esse e-mail, é o Matheus? É o canal do Matheus. Quando eu tenho um canal, né, linha ética, empresa XPTO, não é o canal do Matheus, é a empresa XPTO, prestadora do serviço, que só faz isso da vida. Então, eu acho que tudo isso traz mais confiança, mais credibilidade, mais segurança para a informação, confidencialidade, né, com certeza. Então, sem sombra de dúvidas, hoje, até pela acessibilidade em razão dos fornecedores propostos no mercado, eu acho que vale a pena sim terceirizar o canal. Isso traz mais credibilidade. Com uma dica, né? Não vai só no Google, escolhe o primeiro. Faça uma boa pesquisa, né, de mercado, olhe preço, olhe tecnologia, olhe segurança da informação, converse com outras pessoas que eventualmente, né, sejam clientes. Faça uma boa pesquisa, que eu tenho certeza que dentro ali do custo-benefício você vai achar algo que seja do tamanho do seu orçamento, da sua organização. E aí, até como referência, claro, como o Matheus falou, faça sua pesquisa, vá atrás, mas apenas como referência, acho que vale a pena dizer a você que o canal da LEC, a LEC tem um canal terceirizado de denúncias, é regido aí, é tocado pela Yaudit, que é uma empresa fornecedora desse tipo de soluções que o Matheus comentou. Matheus, e quem quiser aprender mais sobre investigações internas corporativas ou conquistar uma certificação profissional em investigações internas corporativas, pode fazer o curso da LEC. Temos um curso de investigações aqui que é coordenado pelo Daniel Sibilha, é um curso com 32 horas de duração e mais 2 horas, sendo que 2 horas e 20 minutos são conteúdos e videoaulas gravadas. Assim que você se inscreve, você já pode iniciar seus estudos. E aí vai ter aula 2 vezes por semana à noite, pode escolher o dia que seja mais conveniente para você, e você será aluno nesse nosso curso que prepara o aluno para conduzir investigações das mais simples às mais complexas. Que mais, Matheus, você pode contar sobre este curso tão legal? Sim, Calai, é um curso que ele é super atualizado, né? Inclusive, há poucos minutos eu saí de uma reunião com o Daniel, a gente está justamente nesse momento de todo semestre, né? A gente faz uma revisão
de grade, de ementa, de corpo docente, pede para os professores atualizar os conteúdos. Então, é um curso que é consolidado no mercado, né? A gente já tem, se não me engano, 38 turmas aplicadas. Depois eu posso até confirmar essa informação para não falar mentira. A gente tem um corpo docente que vive isso na prática. Todos os professores já conduziram dezenas de investigações para organizações muito diferentes, né? Tem profissionais de empresa, tem profissionais que trabalham com essa parte forense, de tecnologia, tem profissionais que trabalham em escritórios e grandes consultorias, então conseguem trazer essas nuances práticas. Temos uma boa carga horária que ela não é computada dessas 33 horas aproximadamente, que são resoluções de exercício com os nossos monitores, casos práticos, né, em que a gente cria lá uma empresa fictícia, traz uma denúncia, fala sobre boas práticas de investigação em cima desses cases. E tem a certificação profissional, né? A certificação profissional, ela é um grande diferencial, com certeza. Dentro de um processo de recrutamento e seleção, quando você, né, traz ali no seu currículo que você, né, fez um curso, mas que você também teve o seu conhecimento avaliado, não parte do pressuposto que você é um excelente investigador, mas sabe que minimamente, né, você foi avaliado em termos de conhecimento e que o básico ali das boas práticas você, né, tem de fato o conhecimento que você, né, foi apto ali passou na prova da certificação. Inclusive, hoje em dia é comum encontrar processos seletivos que já colocam ali como um diferencial relevante no processo de seleção, justamente possuir uma certificação profissional em compliance ou uma certificação profissional em investigações internas, como essa que nós estamos falando por aqui. O link com mais informações sobre o curso estará aqui na descrição do episódio. Será um prazer tê-lo ou tê-la como nossos alunos aqui na Like. É isso? É isso, pessoal. Espero ver vocês em sala de aula. É isso mesmo, lembre-se de deixar o seu like aqui neste vídeo e, é claro, a sua pergunta para que a gente possa responder nos próximos episódios. Compartilhe com quem queira saber mais também sobre investigações e nos vemos muito em breve no nosso próximo episódio do Leque Responde. Valeu! Valeu!